Para chamar o nosso próximo palestrante, eu gostaria então de convidar o Celso ao palco. Obrigado, Patrícia. É uma honra para mim falar sobre esse assunto, né? Primeiro porque o Alessandro, né, sócio da Alessandro, da De Simone e Blanco, vai apresentar, nosso colega de longa data. E aí, Alessandro, vou entregar um pouco minha idade, tá? Eu escrevi sobre governança no meu TCC em 2004. Então, eu continuo no grupo dos jovens, mas já faz algum tempo. É um assunto muito relevante para todos nós aqui. E eu já vou começar te chamando para o palco e fazendo uma pergunta, né, que eu espero que você consiga nos responder, né, de qual a importância da governança para os nossos negócios. Muito bem-vindo. E, principalmente, o quanto isso agrega para o nosso negócio, né? Olha, bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande participar desse evento. Domingão, em São Paulo. Então, todos fizeram esforço para estar aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Patrícia e toda a diretoria. Obrigado pela oportunidade, viu, Patrícia, pelo espaço. Agradeço demais. Sempre que a gente puder contribuir com algum conteúdo, estaremos à disposição de vocês. Agradecer o Franco, né, os bate-papos ali, né, Franco? Uma curadoria da nossa conversa de hoje. Agradecer a BAD, né, pessoal, o presidente Leonardo Severini, que apoiou e continua apoiando o Gages, e toda a organização desse evento grandioso que a gente está vivendo hoje. E quanta lição do Modé, né? Que bacana ouvir o cara com a experiência que ele tem e os insights que ele trouxe. Tem um monte de coisa subliminar, né, gente? Um monte de coisa subliminar que o Modé falou, mas uma delas, por exemplo, você tratar os assuntos da sua empresa nos fóruns adequados, né? O que os sócios têm que tratar, o que os diretores têm que falar, o que o conselho é responsável, ou seja, isso é muito importante. Segunda coisa que eu também tirei do que ele falou é cada um tem que vestir o seu chapéu, né? Tem os chapéus diferentes aqui dentro de uma companhia que a gente precisa cuidar, né? E evolução constante, né? Transformação, que foi o bate-papo da palestra dele. Então, puxa, que legal. Aprendi bastante nesse primeiro tópico. Muito bom. Pessoal, estou à disposição. Isso não é uma palestra, quero que vocês fiquem à vontade. Por favor, me interrompam aqui, levanta a mão, eu paro. Vou até a mesa e vamos conversar um pouquinho sobre governança, né? Celso, obrigado pelas palavras, valeu. Cadê você aqui? E você está, acho que perto da minha idade, um pouco menos talvez, mas muito melhor que eu, cara. Parabéns, eu sei que você está malhando firme aí nas redes sociais, viu? Pessoal, para falar de governança e tentando endereçar aqui a pergunta do Celso, por que é importante, né, governança? Eu acho que vale a pena voltar um pouquinho em 2004 e aí rememorar a questão do Pacto Global, né? A ONU, naquela oportunidade, tinha como presidente o Kofi Annan e ele lançou o Pacto Global, que trouxe uma série de metas e essas metas todas foram estabelecidas para serem atingidas agora em 2030. Então nós temos um desafio gigantesco, porque nós estamos em 2023, falta pouco tempo, né? E dentro desse Pacto Global, tinham 3 grandes frentes. Então, o famoso ESG, que vocês tanto ouvem hoje em dia, né? Uma frente ambiental, uma frente social e uma frente de governança. E na frente de governança, o que a ONU quis foi chamar as empresas para assumir condutas ambientalmente, socialmente e de gestão corretas que pudessem fazer com que a sociedade, o mundo, chegasse agora em 2030 em outro patamar. Então essa história, ela não começou há pouco tempo, né? Ela começou lá atrás. E por trás disso, pessoal, acho que tem um conceito que hoje é diferente, que é o que a gente chama do capitalismo de stakeholder, né? Então, antigamente a gente falava só do capitalismo e era a busca do resultado financeiro ou do lucro. E eu ouvi do Walter, que está ali, né, Walter Faria, dá um oi para a gente aí,
nas últimas reuniões nossas do Comitê SG, o Walter falando o seguinte: as nossas empresas, elas não vão ser avaliadas pela fórmula financeira, né? O EBITDA, fluxo de caixa descontado, etc. Mas as nossas empresas, num futuro breve, elas vão ser avaliadas pelo impacto que elas trazem na sociedade, na comunidade, no nosso país. E isso vai mudar, na verdade já está mudando, já está acontecendo. Então a questão de governança vem muito antes. Eu acho que tem uma questão muito importante relacionada à governança, que é a questão de, primeiro, captação de recursos. Então acho que isso é relevante, né? Você pega uma carta do presidente da BlackRock, que é a maior gestora de recursos do mundo, né, falando o quanto que é relevante as empresas adotarem ações ESG para poderem tomar recurso no mercado ou serem investidas, etc, etc, etc. Né? Você tem o Walter, que é CEO da Bravio, né, num processo de aquisição de empresas, tendo o Banco Pátria por trás, com uma série de regras de governança, né, dando o recado do quanto que é importante a gente analisar o negócio também pelo impacto que ele traz. Então, acho que o mercado já está nesse sentido. Práticas de governança fazem os nossos negócios mais perenes, fazem os nossos negócios mais valiosos, fazem os nossos negócios terem longevidade. Então, acho que isso nós não temos dúvida em relação à importância de exercer essas práticas. O recado que eu quero trazer hoje, Celso, é o recado de quais são essas práticas, né? O que nosso segmento está fazendo em termos de governança, onde é que nós estamos e o que dá para a gente evoluir. E aí, vou tentar contar a história, vou tentar contar alguns cases que a gente tem, mas não só o mundo, como o Brasil passa por isso. Se a gente colocar um modelo de governança do Boticário, vocês vão ver o quanto relevante, estruturado ele é. Então, a importância da governança corporativa está nesses pontos. Para a gente evoluir um pouquinho mais, né? E aí, trazendo à tona aqui o que o Celso me perguntou e que nós não combinamos, tá? Mas governança, pessoal, nada mais é do que a nossa sistema de gestão e monitoramento do nosso negócio. E para mostrar um pouco disso, acho que todos vocês leram, releram, ouviram falar do case da Americanas, né? Como é que pode, puxa, uma empresa, né, do tamanho da Americanas, da força da Americanas, da marca da Americanas, uma empresa listada na Bolsa, B3, né? B3, gente, é o nível mais exigente de transparência, de governança, de prestação de contas. Ou seja, como é que os caras atingiram a B3 e foram, né, sujeitos, objetos dessa fraude contábil que a gente viu. Então, vamos pegar o que a Americanas tinha, né? Primeiro, listada na B3. Então, exigia-se dela uma conduta em termos de governança extremamente firme. Segundo ponto, ela tinha um conselho de administração que tinha 3 conselheiros independentes. Então, se eu tenho um conselho de 7, tenho 3 independentes, puxa, é uma ótima prática de mercado, né? Eu tinha lá os acionistas de referência que vocês conhecem. Os caras extremamente conhecidos, testados, né? Sócios de diversas outras empresas em nível global, empresas grandes, né? E que tinham pleno conhecimento de como é que as coisas funcionavam. Além disso, eu tenho uma diretoria, eu tinha um CEO, eu tinha vários comitês, inclusive um comitê de auditoria, né? Eu tinha uma auditoria externa, onde é que a coisa foi parar? E tinha 19 políticas empresariais escritas no site da Americanas para a gente acessar. Eu tinha código de conduta, eu tinha código de ética. Então, puxa vida, não faltava elemento de governança, estrutura de governança na Americanas. O que os caras conseguiram fazer, né, com isso? Primeiro, detonar o valor do negócio da empresa. Se meu objetivo com governança é preservar o valor ou agregar valor ao meu negócio, a primeira coisa que eles conseguiram foi destruir. E isso teve um efeito nefasto, gente, um efeito muito ruim para a sociedade. Vou dar um exemplo só, podia dar vários, tá? Mas imaginem todos os executivos da Americanas que ganhavam bônus no final do ano, e esse bônus deles eram stock option,
eram ações da própria Americanas. O cara que trabalhou lá 10, 15, 20, 30 anos na Americanas, tinha a vida dele ali. Ele tinha toda a aposentadoria dele em ações do negócio. Americanas caiu de R$12 a ação para 0 e alguma coisa. Ou seja, torrou, queimou a aposentadoria de diversas pessoas que acreditaram na companhia ao longo desses anos. Fora o próprio valor, quer dizer, será que esses 3 acionistas de referência, e será que a força da marca Americanas vai ser capaz de fazer com que ela volte, né? Que ela consiga se recuperar? Porque a taxa de recuperação de empresas em RJ no Brasil é muito baixa, né? 5, 6%. Mais de 90% das empresas não saem da RJ, difícil sair. Outra coisa, o acesso a capital, né? Olha a briga que a Americanas está travando com todos os bancos, né? Olha essa fraude contábil que redundou, né, na infração a todas as práticas de governança. O que isso trouxe para Americanas, né? Restrição total ao capital. Se eu não tenho boas práticas de governança, eu não vou ter acesso a bons mercados, investimento, etc, etc. E, obviamente, que a longevidade da Americanas acabou, né? Foi embora. Como é que eu penso nela agora a médio e longo prazo? E aí eu fico pensando, né? Falo, puxa vida, mas por que aconteceu isso? Então, uma das coisas que me vem, e aí é uma opinião pessoal, Alessandro, tá? Eu acho que uma parte disso é o modelo, que era o modelo dos 3 acionistas, né? De comprar Antártica, comprar Brahma, depois Ambev, Embev, etc, etc, etc. Ou seja, um modelo de redução de custo radical, né? Resultado no curto prazo, né? Um modelo que visava isso, e isso hoje, pessoal, vai contra o que as empresas estão construindo, que é o capitalismo de stakeholder que eu falei, né? É o triple bottom line, ou seja, eu quero ter lucro, sem dúvida, porque sem grana eu não faço governança, não faço nenhuma política ambiental e não faço social, então eu preciso ter grana. Mas não é só isso, né? Nós ouvimos o Modé falando aqui de propósito. Se a gente não tiver propósito nos nossos negócios, como na nossa vida pessoal, nós não vamos longe, nós não vamos longe. Eu, 2 semanas atrás, fazer um pequeno parênteses, tive a oportunidade de participar do Web Summit, que é aquele evento de tecnologia em Portugal, em Lisboa. Maior evento de tecnologia do mundo. E aí, obviamente, falando de tecnologia, o tema era inteligência artificial, mas vira e mexe, as coisas voltam para as pessoas. E a grande lição que eu tirei de lá foi o seguinte: hoje você precisa ter propósito, sua empresa precisa ser verdadeira e precisa ser autêntica. Você não engana mais ninguém. Você não engana mais ninguém. Hoje em dia não dá. As coisas estão mais diretas, estão mais simples, estão mais fáceis, né? E é isso que está. Então, um evento de tecnologia chegar nessas conclusões, né? E eu ouvi isso recorrente de todas as palestras que eu estava lá, pessoal. Acho que é um aprendizado para a gente. Então, acho que Americanas, primeiro, teve essa questão, o modelo de negócio delas. Será que esse é o modelo de negócio que nós temos que seguir daqui para frente, sabendo que tem gerações vindo por aí que estão interessadas em outras questões que não é só a grana pela grana ou o resultado? Eu acho que a segunda coisa é o seguinte: não adianta ter toda a estrutura de governança posta e todas as regras de governança posta se nós não temos, pessoal, monitoramento, que é a segunda palavrinha lá do que é governança. Os caras não monitoraram, né? Alguém encobriu a fraude foi ficando com tudo que eles tinham, comitê de auditoria, etc., auditoria externa, e aí acabou, não teve monitoramento, né? A gente precisa medir as coisas. Aí sim a gente consegue ter um sistema de governança que nos atenda. E o sapato do tamanho do nosso pé. Cada empresa tem que desenhar o seu projeto, tem que saber o que ela quer, né? Não, a regra não serve igual para todo mundo, né? A questão de governança é cultural, né? É o momento de vida da empresa. Se ela está na infância, adolescência, na fase adulta, então precisa encaixar aqui o melhor modelo. Mas acho que o case da Americanas reflete bem, né, a importância da gente ter governança, mas não só isso, de a gente exercitar a governança no dia a dia. E para isso, pessoal, hoje eu quis trazer um recado diferente para vocês,
que é como é que a gente faz para saber onde é que nós estamos, onde é que a empresa de vocês está em termos de governança, que prática que vocês têm hoje e o que dá para melhorar, o que dá para fazer além dessas práticas de governança. Então, para isso, a gente tem uma métrica aqui no IBGC, todos vocês conhecem, né? Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ano passado, me formei lá como conselheiro de administração, foi uma experiência maravilhosa, e recomendo, quem tiver interesse, quiser fazer o curso, vale muito a pena. E essa métrica de governança, ela está aberta para todos vocês acessarem. É uma ferramenta, pessoal, gratuita. Vocês podem fazer isso já. Essa ferramenta aqui do IBGC, a gente aplica em todos os projetos e clientes que a gente faz projetos de governança. Então, minha sugestão, entrem no site do IBGC, vão lá, métricas de governança, se inscrevam, vocês vão receber um e-mail com a senha, etc, etc, e vocês vão responder, né, as perguntinhas. E aí vocês vão ver que nível de maturidade que as empresas de vocês estão em termos de governança nesse momento. E eu, Alessandro, estou à disposição, vocês têm meus contatos aí, se vocês quiserem mandar pesquisa, trocar uma ideia, mandar os resultados, estou 100% à disposição para a gente fazer, e vou mostrar o resultado que a gente tem com todos os clientes que a gente já aplicou. A pesquisa, que é para empresas fechadas, podem ser familiares ou não, né? Empresa, adesão voluntária, confidencialidade das informações, e no finalzinho sai um relatório dizendo a foto do nosso negócio nesse momento. O que essa métrica ela avalia, pessoal? E aí tem 6 grandes pontos que essa métrica avalia. Então, o primeiro deles é a questão de sócios. Assembleia, reunião, formalização, aqui tem muita coisa por trás, né? Não só se eu faço reunião com sócios ou não faço. E dentro da realidade do nosso setor, puxa, a gente vive casos que até hoje eles continuam existindo, né? Por exemplo, uma empresa distribuidora atacadista que o fundador não deixou as regras claras de como é que a sociedade estava configurada. Puxa, mas isso é possível? Sim, é possível. De tantos sócios, e aí não vou citar o número aqui, porque talvez alguns matem a charada, mas de tantos sócios, metade estava no contrato social e metade não estava no contrato social. Como é que você resolve essa equação? Né? Porque o fundador deveria ter equacionado isso. Falado, não, olha, a participação de cada sócio é essa, né? Vocês vão estar lá. Não, a empresa nasceu, no final, no comecinho tem problemas, daí de repente você monta outro CNPJ, aí quem estava no primeiro CNPJ não conseguiu entrar, aí entram pessoas diferentes no segundo CNPJ, e fica aquele passivo para trás, e os verdadeiros sócios acabam não constando no contrato social da empresa. Isso é um baita de um problema, porque enquanto está tudo em paz, o avião está andando, né, em temperatura e pressão normal, tudo ótimo. Mas quando alguém faltar, gente, quando tiver um problema, aí é que as coisas começam a vir para a mesa. E a poeira debaixo do tapete começa a seguir. Um distribuidor do Rio de Janeiro começou com 2 pessoas. Quando a gente foi procurado, ele já tinha 9 sócios. Nesse caso, todos estavam no contrato social. Mas saiu da mesa de negociação, de decisão, 2 pessoas para 9. De uma hora para outra. Porque os herdeiros foram entrando no negócio. Então, as relações entre os sócios, né, estabelecer isso, e não só o fundador, mas quem está vindo, né, quem participa, quem é sócio, elas precisam estar formalizadas, né? Reunião de sócio, puxa, tenho certeza que muitos de vocês fazem, mas vocês discutem os assuntos que são os competentes para a reunião de sócios, os que deviam estar sendo tocados, ou vocês discutem assuntos do dia a dia, assuntos de diretoria, que não deviam estar numa reunião de sócios? Será que nós estamos gastando nosso tempo com as competências, as matérias certas para aquela reunião? Porque eu vejo muitos, eu faço reunião de sócio todo mês. Estamos lá, até se precisar a gente faz mais, né? Mas será que é isso mesmo? Que a dinâmica da governança corporativa é ter reunião de sócio mensal, ou a gente pode ter um formato mais inteligente, mais estratégico? E uma boa parte, pessoal, não formaliza, né? Não tem ata, né? Não tem o que foi decidido, depois não tem a leitura da ata na reunião seguinte. Coisas básicas que parecem bobas,
mas que fazem parte de um processo de governança, né? Porque a ata vai deixando um registro, vai deixando um compromisso, que é moral e que também é jurídico, né? Então, esse é um dos quesitos que a gente avalia nessa métrica e que vocês já podem ir pensando se nos negócios de vocês estão fazendo alguma coisa parecida. Além disso, a gente tem outra métrica, que é a segunda, que é a métrica relacionada ao conselho. E lá na pesquisa vocês vão ver, gente, o IBGC fala de conselho de administração, mas não obrigatoriamente precisa ser. Dá para vocês responderem como se fosse, se vocês tivessem um conselho consultivo, por exemplo. E aqui tem muita coisa para a gente falar, né? Não sei se, acho que o Léo não está aí, mas hoje eu estou como conselheiro do Grupo Vila Nova, né, do Leonardo Severini. Vou fazer 3 anos, agradeço demais pela oportunidade que ele deu, pelo aprendizado e quanto eu posso agregar ali para o Vila Nova, mas é um exercício diário de governança, pessoal. É um exercício diário. Cada reunião a gente tenta lapidar. Quais temas deviam estar no conselho? Quais pessoas deveriam estar participando do conselho? Como é que tem que ser a dinâmica das reuniões do conselho? Puxa, eu vou colocar todos os meus diretores na mesa ou eu vou chamar o diretor para fazer uma apresentação do tema dele naquele momento da reunião, depois o cara sai e daí ficam só os sócios discutindo. Até porque às vezes precisa falar mal do diretor, né? Ou bem, ou avaliar, ou criticar. Então, tem dinâmica, tem aqui regras, né, que a gente precisa adotar. O que eu vejo do nosso segmento, que poucas empresas, talvez aí no dedo, tem o conselho de administração, né? Eu acho que algumas conselho consultivo, mas aqui tem uma frente, uma avenida aberta, um espaço enorme de evolução para vocês, né? E os cuidados são grandes, mesmo com empresas de capital aberto, né? Pegar um exemplo aqui nosso do Grupo Mateus, né? Do Maranhão. Tem alguém no Maranhão aí? Ninguém do Maranhão? Pessoal, tem um jovem do Maranhão aqui na nossa reunião. Pessoal, o Mateus, né, o Wilson Mateus, que era o presidente, o CEO, né, em 2022, ano passado, ele saiu como CEO da empresa e foi para o conselho. Por que isso? Por qualquer razão de mercado que eles possam nos contar, né? Mas, obviamente, ele tinha um conflito de interesse posto, porque ele era conselheiro dentro do conselho de administração e ele era CEO. Qual que é a principal função do conselho? E onde ele tem que acertar? É acertar na nomeação do CEO, na contratação do CEO. Essa é a principal função do conselho de administração, né? O Mateus, uma empresa de capital aberto, listada, a gente não pode passar por isso, mas tem. Então ele saiu como CEO, pegou o diretor comercial dele, colocou de CEO e ele ficou como presidente do conselho de administração. E isso a gente vê toda hora. Então tem questões do dia a dia que precisam ser enfrentadas, precisam ser estruturadas, né? Avaliação e remuneração. Vocês mudaram aqui meu slide, hein? Saiu da ordem, depois nós vamos conversar. Avaliação e remuneração de conselheiros. Tem. Os conselheiros de administração são avaliados. Nesse curso do IBGC que eu fiz, pessoal, um conselheiro recebe, na média, no Brasil, de 26 a 46 mil reais. O que o IBGC prega é que o conselheiro seja remunerado mensalmente e que as reuniões sejam mensais. Mas, na prática, tem muito conselheiro que recebe por reunião, o jeton da reunião. Mas, normalmente, ele trabalha 3, 4 dias por mês para se preparar para uma reunião de conselho e ele deve ser avaliado. Né? O conselheiro não pode ser ad eternum. A mesma coisa que o Modé falou, eu já estou preparando a minha sucessão como CEO, porque os acionistas, né, do Boticário querem isso. Isso é prática de governança, pessoal. Isso é olhar para frente, né? Isso é olhar para o futuro. O Modé não vai estar lá sempre. Então, ele precisa preparar os herdeiros e essa é a função do CEO. É dele. Não é função do acionista nem dos conselheiros. É dele mesmo. E outra coisa importante nessa estrutura do conselho são os comitês. Mas o comitê, onde é que ele para aqui no nosso organograma? Pessoal, todos os comitês, eles são subordinados
ao conselho de administração ou ao conselho consultivo. Quando a gente fala do comitê de auditoria, comitê de tecnologia, e etc, 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 eles são subordinados, eles trabalham para o conselho de administração, eles têm que dar informação, eles têm que estudar os assuntos, eles têm que trazer propostas, para que o conselho possa avaliar e definir que caminho seguir. E normalmente nos comitês, quem faz parte, ou até quem preside o comitê, são os próprios conselheiros. Esse conselheiro aqui vai cuidar do comitê de governança, esse conselheiro vai cuidar do comitê de gestão, esse conselheiro vai cuidar do comitê de tecnologia, auditoria, e etc, etc, etc. Ano passado, as empresas listadas na Bolsa, o comitê que mais foi criado e constituído foi o comitê de gente, comitê de pessoas. Pelo que nós estamos vivendo, né? Não deve estar fácil para nenhum de nós contratar gente, e contratar gente boa, né? Com qualificação. Pelo contrário, isso é um desafio, né? Fora tantos outros, o conflito geracional, você contratar a pessoa, treina, não era aquilo, ela não queria, sai, porque não é simplesmente o pacote econômico para atrair uma pessoa hoje para trabalhar no seu negócio, né? A questão do propósito, dos valores, etc., como eu falei, isso é fundamental. As pessoas que vão trabalhar numa empresa hoje querem saber algo mais, né? Posicionamento da empresa no mercado e por aí vai. Então, os comitês são outra parte importante da estrutura de governança corporativa e da avaliação do IBGC. O terceiro item, o terceiro pilar dessa avaliação, pessoal, dessas métricas, é a diretoria. Qual é a dinâmica da diretoria? Quem são os diretores? Qual a atribuição delas? Ah, mas tem problema ainda na atribuição? Puxa, tem muito, gente. Tem muito, muito. Eu posso dar vários exemplos para vocês, tá? Mas vou citar talvez 2 aqui. A gente está fazendo um projeto para uma empresa de São Paulo, que todos os filhos ganham o mesmo salário, a mesma remuneração. Eu não entendi por quê. Metade é por dentro, é CLT, e metade é por fora. É por fora. Eu falei, mas puxa, qual que é, a razão por isso? Porque o filho trabalhar lá, ou os familiares, não vou falar o filho, os familiares, qual que é a diferença dele com qualquer outro executivo e profissional que está no mercado? Por que os profissionais que estão na empresa são 100% CLT, ou 100% PJ? E os filhos ou os familiares foram contratados, metade CLT, metade PJ. Por que todos têm a mesma remuneração? Cara, é um negócio que no 2023 eu não imaginava que isso fosse possível. Eu não imaginava que isso fosse possível. Isso é qualquer coisa, menos uma boa prática de governança no negócio. Ah, o que você faz? Eu cuido do RH. Quantos anos de experiência você tem? 7. Qual a sua remuneração? R$1.000. E você? Eu sou diretor comercial. Você tem comissão? Não. Quantos anos de mercado você tem? 11. Qual que é a sua remuneração? R$1.000. É a mesma. Gente, 2023, estamos cuidando de um caso nesse sentido. Outro caso, ligado à diretoria. 3 filhos de uma grande empresa distribuidora atacadista que não tem as remunerações definidas. Eu não sei o que é pior, se esse que definiu tudo igual ou o que não tem. Porque um filho cuida de várias caixinhas, da área comercial, da área de compras, de tecnologia, etc, etc, etc. Mas ele tem que pedir para o pai o dinheiro que ele precisa. Ele fala, pai, vou tirar esse mês tanto. Puxa, pai, eu queria trocar de carro. Pai, vou comprar uma casa na praia. Gente, estamos longe. O quanto que nós estamos distante de governança em ter uma prática dessa. Eu estou contando história, assim, atual, 2023. De empresas relevantes do nosso segmento, pessoal. De empresas relevantes. Posso contar mais uma, que eu lembrei agora. Distribuidor de Minas Gerais. 6 irmãos. O mais velho tira mais dinheiro, o que abaixo dele tira um pouco menos, o que abaixo, o mais novinho, tira menos. Essa é a regra de remuneração do negócio. Da onde vem isso? É verdade, isso acontece até hoje. O mais velho tira mais grana da empresa. E não tem contestação. Eles acham que está tudo certo.
Porque está funcionando até vir o primeiro conflito, né? Até ter a primeira divergência, até um deles falecer, até os herdeiros virem para a mesa. E aí começam os problemas da falta de regra. Então, vejam só como a governança aqui, muitas vezes, está distante ainda do nosso segmento ou das práticas de mercado, né? E transparência, né? A gente viu agora, o Medó, ele citou a OpenAI, né? OpenAI, que o Sam Altman acabou de ser demitido e recontratado como CEO, né? A Microsoft quis pegar ele rapidinho, ele voltou para a OpenAI. Qual foi a alegação deles? Puxa, o CEO não é transparente. Ele não traz para o conselho de administração todas as informações que ele deveria. Ele está omitindo informação. E não pode. Né? Não só por questões legais, morais, mas prática de governança. Ele tem que levar, né, a informação para o conselho tomar a decisão adequada. E o conselho tem que se certificar que ele foi diligente com todas as informações para ele dar um passinho para frente. Né? Não sei por qual motivo, ele foi e voltou, foi demitido e contratado, velocidade cruzeiro. Né? Saiu e pegaram ele de volta. Mas o fato que veio para o mercado foi esse. Né? Ele não dava informação correta para o conselho. Então, vejam as responsabilidades, o quão importantes elas são. Eu fiz um curso, pessoal, e foi maravilhoso, uma experiência da minha vida, na Universidade de Vanderbilt, que é no Tennessee, durante um mês, sobre fusões e aquisições. E nesse curso eles falaram duas coisas que ficaram marcadas para mim. Todo executivo tem que ter pelo menos 2 princípios que ele tem que seguir, que é o duty of loyalty e o duty of care, dever de lealdade e o dever de cuidado. Né? O dever de lealdade, não tome uma decisão na sua empresa, né, pensando em você. Você tem que tomar uma decisão na sua empresa pensando no negócio. Você tem que agir de maneira imparcial, em qualquer decisão que você tome. Isso serve para todos vocês, pessoal. Todos vocês, nas áreas de vocês, como executivos, vocês têm que pensar no negócio e não de maneira pessoal. Segundo é o dever de cuidado. O que é o dever de cuidado? Cara, eu não sei tudo, né? Nosso amigo Medó, ele tinha uma formação generalista. O que ele deve ter feito ao longo da carreira desse? Puxa vida, eu estou com um problema contábil. Eu vou pegar uma empresa de contabilidade e vou pegar o parecer desses caras. Puxa, eu estou com um problema jurídico. Eu vou pegar um especialista, vou buscar e eu vou me apoiar nesse cara. E eu vou tomar a decisão com todo o cuidado do mundo, me apoiando nesses especialistas para eu tomar a melhor decisão para o meu negócio e para a minha empresa. Então, tem práticas, né, de governança que são do dia a dia. A gente precisa exercitar, né, que foi o que a Americanas não fez. Não exercitou, não monitorou, aconteceu o que aconteceu, mesmo tendo os melhores instrumentos de governança que uma empresa poderia ter. Outro ponto, o quarto ponto aqui, quarto pilar, os órgãos de controle e fiscalização. Né, auditoria independente, pessoal. Quem fatura 300 milhões de reais para cima é considerada no Brasil empresa de grande porte. E, portanto, tem que ter auditoria externa. Né? Se não tiver auditoria externa, a princípio é uma penalidade societária, não teria problema, porque quem impõe isso é a lei das SA, mas não é uma prática de mercado. Quantas empresas que faturam 500 milhões por ano, 1 bi e meio por ano, ou maiores do nosso segmento, que não tem auditoria externa ainda? Né? Isso é uma prática de gestão, isso é uma prática corporativa. Né? É um item que é analisado pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Conselho Fiscal. Né? O Conselho Fiscal não precisa estar posto lá, não precisa estar reunido com pessoas todo ano, mas ele pode ser convocado pontualmente para fazer uma análise, por exemplo, do balanço do ano anterior. Isso é uma prática legal, isso é um exercício bacana para a empresa de vocês. Vocês podem fechar 2023, colocar no contrato social de vocês e criar a figura do Conselho Fiscal, e no começo do ano seguinte, esse Conselho Fiscal se reúne pontualmente, com pessoas que podem ser dentro da empresa de vocês e uma de fora, e analisa as demonstrações financeiras, os balanços. Fala, cara, vocês estão legal, bacana. Não, ó, tem essa recomendação, essa, cuidado com isso, isso e aquilo.
fala para o CEO, fala para os sócios, e fica lá um exercício para vocês a cada ano irem melhorando as condições de vocês. Puxa, então não precisa ter custo, nada disso, mensal, coisa... Não, a gente pode usar os instrumentos que nós temos para fazer coisas legais em termos de governança, dentro de casa, com os elementos que a gente tem, né? Riscos, controles e compliance, né? Quando a gente fala de governança, pessoal, nós já temos um compliance posto, né? Para não ir longe. Tem a lei das SA, tem a lei das limitadas. A lei das SA no Brasil é espetacular. Ela serve de exemplo para diversos países, né? A limitada mudou recente. Você tem a lei anticorrupção, que está posta aí. Outro dia eu estava discutindo com um cliente nosso, com o executivo de um cliente nosso, acho que eu já contei esse caso, um contrato de prestação de serviço. Na verdade, um contrato de logística e transporte. E nós pusemos um capítulo lá anticorrupção. Aí o cara foi, defendeu ESG, governança, esse executivo, e ele falou, mas o contrato está muito longo, ficou comprido, ficou longo. Vamos tirar esse capítulo de anticorrupção para a gente deixar o contrato mais comercial. Eu falei, cara, você só está tirando, né, um dos princípios que a ONU preza, né, de prática de governança, que são regras anticorrupção no negócio de vocês, né? Quanto maior o negócio, mais aberto, menos controle, fica mais difícil. Então, você vê que a gente ainda tem barreiras culturais que a gente precisa fazer. Outra coisa que eu vejo é que pouca gente faz um gerenciamento de risco, né? Em que pese terem ferramentas tecnológicas para fazer o risco, mas mapear o risco é muito importante do nosso negócio. Né? Que risco? Puta, riscos atrelados ao fornecedor. Nossa, eu sou distribuidor e meu negócio está altamente concentrado naquele fornecedor. Se o cara rescindir o contrato comigo, o que acontece com a minha empresa? Como é que eu vou mitigar esse risco? Né? Isso tem que estar na mesa. Tem que ter um plano para isso. Se não tiver o risco posto, conhecido, e um plano para tocar o risco, como é que eu faço? Né? Puxa, quais são os concorrentes que podem entrar, ou que já existem, ou que estão crescendo, né, no mercado? Como é que eu posso me blindar? Mercado Livre. Os 10 produtos mais vendidos do Mercado Livre no ano passado, alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas. Né? Quem pensou que o Mercado Livre ia estar nesse patamar aqui, ia ser um concorrente nosso? Né? Banco querendo ser varejista, varejista querendo ser banco. Então, a dinâmica dos negócios mudou demais. O quinto ponto, pessoal, é conduta, né? Essa é uma outra avaliação do IBGC. Se a gente tem código de conduta, se a gente formaliza a governança, eu tenho um regulamento de ética, eu cumpro, eu exijo esse regulamento dos meus parceiros, né? Ou seja, nos meus contratos com os fornecedores, no meu contrato com os prestadores de serviço, no meu contrato com algum cliente, eu coloco lá que ele tem que seguir os códigos de conduta do meu negócio, porque senão eu posso ter um comprador tendo problema, ou levando bola, eu posso ter alguém da equipe de vendas fazendo algum subterfúgio com a transportadora e com mais, não sei quem. Então, se os seus parceiros que fazem negócio com vocês, né, os famosos stakeholders, prestadores, colaboradores, sócios, fornecedores, etc., não souberem das regras do seu negócio, o cara vai achar que tudo pode. Aí é um campo aberto, aí vale tudo, vale facada, tiro, vale o que tiver, porque ele não sabe as regras do seu negócio, né? Então, você comunicar, é um primeiro dever que a gente tem. E talvez o último cuidado, transação com partes relacionadas, né? Ah, montei uma empresinha aqui agora de software, eu montei uma empresa de prestação de serviço para alguém da família, e aí o nosso atacado distribuidor contrata essa empresa. Toda operação com partes relacionadas, luz amarela. Opa, deixa eu ver o que está acontecendo. Né? Contratou, por que contratou? Precisava? Qual é o valor que nós estamos pagando? Puxa, estamos pagando para a empresa lá do familiar muito mais do que devia. Muito mais do que o mercado pagaria. Mas por quê? É para ajudar? E isso tudo vai fugindo de regras de governança que a gente tem. Ah, tem algo errado contratar partes relacionadas? Não. Desde que a regra de mercado prevaleça. E a última coisa, o último pilar que o IBGC avalia é o pilar relacionado às empresas familiares. E aqui tem um monte de coisa, né, gente? Acordo de sócios, né, o acordo de acionistas, que é muito importante, né? Isso vai reduzindo o conflito, isso reduz
né, problemas que vocês podem ter e divergências. Né? Ah, eu quero investir aqui, eu quero crescer, eu quero fatiar meu negócio, eu quero abrir um negócio novo, e etc, etc, etc. Né? Eu quero distribuir o lucro sim. Não, não vai distribuir. E por aí vai. Então, tem diversas regras importantes. Comitê de sócios, conselho de família, isso é uma coisa muito legal. Né? A gente, para um distribuidor do Espírito Santo, a gente montou um conselho de família. A família se reúne a cada 3 meses, num sábado de manhã. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais disso. E é um café da manhã, onde a gente participa, mas não é para bater papo, não é para ficar lá falando e contando, não. É para falar da empresa, é para contar para onde a empresa está indo, o que ela está fazendo, quanto ela está faturando, o que ela imagina para os próximos anos, quais as preocupações com a família, né, com sucessão, etc, etc, etc. Então, a prática de governança muito legal e que dá muito resultado. Né, discutir o plano de sucessão, isso vocês já são obrigados hoje. Né? Qualquer fornecedor aí de um distribuidor, ele quer saber se o fundador da empresa, ou o principal titular ou sócio falecer, o que acontece com o negócio. Isso vocês já vivem, essa pressão já vem do mercado. Né? Se vocês não tiverem um planejamento sucessório, daqui a pouco o fornecedor escolhe outro. Vai falar, bom, vou trabalhar com alguém que está preparado, se eu faltar, eu quero saber com quem que eu vou lidar, porque esse distribuidor está botando meus produtos no mercado e cuidando da minha marca. Não dá para ele sumir de uma hora para outra se ele não tiver um plano de sucessão. Protocolo familiar e regras para contratação. Né? Contratação de familiares. Né, gente? É o que precisa? Precisa ter um programa de trainee? Eles precisam passar por outras empresas antes de vir? Por exemplo, Tenda, aqui de São Paulo, atacadista, quando a gente fez o plano deles, o programa de trainee, os sócios decidiram que todos os filhos primeiro tinham que ir para o mercado. Vai aprender nas outras empresas, ver como é que é, passa, dá uma rodada, depois você vem para cá. E foi a decisão deles. Está certo ou errado? Não, não tem certo ou errado. Tem o sapato para o tamanho do pé. Né? Tem a regra que vale para a empresa conforme os valores dela, a cultura dela, as regras implícitas que ela tem. Então, essa é uma outra coisa importante para que, como o Celso perguntou para o Modé, né, as pessoas estejam preparadas para assumir os seus cargos. Isso daqui, pessoal, eu não sei se eu consigo colocar aqui o... Consigo. Não, na tela não vai dar. Isso daqui é resultado da pesquisa que nós temos lá no escritório, com os atacadistas e distribuidores dos projetos que nós fizemos. Então, vou passar para vocês, tentar controlar meu tempinho aqui. Primeiro item, né? Dimensão dos sócios. Pontuação dos nossos clientes, 34. Pontuação da média das empresas participantes. E aqui acho que não dá para levar muito em consideração, porque o IBGC, ele coloca todas as empresas participantes da pesquisa dele, da métrica dele. Mas no último dá, porque são empresas do segmento de comércio e empresas do mesmo porte. Então acho que na última dá. Né? Nós estamos falando aqui em 34 contra 50, que é a avaliação de empresas do mesmo porte, de empresas de comércio, comparada com nossa base de dados. Reunião de sócios, né? Vocês veem? A grande maioria faz. Quando a gente vai para a formalização, já diminui para caramba. Puxa, legal, legal, cada um anota aí o que tem que fazer e vamos para frente, né? Vamos tocar. Conselho de administração, né? Aqui era esperado, sem dúvida. Pouca gente tem essa estrutura, mas muita gente vai ter que evoluir para ela. Dimensão da diretoria, 19, contra 47. Né? Entra todo esse monte de exemplo que eu dei para vocês que acontece no nosso segmento até agora. Né? E quando a gente trata familiares de maneira diferente, pessoal, isso é muito ruim para o restante dos colaboradores, para o resto da empresa. Porque os outros funcionários, os outros colaboradores, não tenham dúvida que eles acham que os familiares são privilegiados. Está vendo? O cara ganha mais, o cara não precisa chegar no horário, trabalha pouco. Olha só, sexta-feira não vem. E quem que não passou por isso? Né? Quem nunca? Né? O famoso quem nunca passou por isso. Por isso que as regras são importantes, para evitar esse tipo de problema. Senão a gente pode perder também do outro lado talentos que são colaboradores que deveriam ficar no nosso negócio. Órgãos de fiscalização, né? 23 contra 52.
Dimensão, conduta e conflito de interesses, 8 contra 45. E depois aqui, naqueles pontos de família, nós estamos melhorzinho, né? Não estamos tão distante. Só para vocês saberem, num outro comitê ESG que eu coordeno, de uma outra entidade que é a Abralog, Associação Brasileira de Logística, pessoal, a gente chegou na conclusão que muitas empresas do segmento de logística e transporte tinham várias ações ambientais e sociais e estavam evoluídas nesse ponto. Mas governança estava muito para trás. Tinha um espaço enorme de evolução em termos de governança, né? E aí, onde é que a gente chega? Quando a gente fala para o cliente, fala, cara, você está no estágio embrionário. Puxa, mas eu tenho tudo aí, né? Eu sei quanto que é a distribuição de lucro, quanto que eu vou deixar para investimento, a remuneração dos sócios está em ordem, etc, 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 né? Mas não é bem assim. Não tem os órgãos, não tem a estrutura societária, não tem as regras escritas, definidas, e muitas vezes não tem a prática, né? Que é o monitoramento para fazer com que o nível de governança suba. Então é muito legal, gente, a pesquisa do IBGC, porque ela vai dar a foto para vocês, e a cada ano vocês podem ir fazendo. Aliás, essa é a ideia. Que ano que vem vocês façam e falam, puxa vida, eu cresci aqui, eu evoluí nesse ponto, eu dei mais um passinho. E assim a avaliação de vocês vai subindo. Eu trouxe um case aqui, rápido, resumido, de uma empresa de distribuição do Nordeste, faturamento de mais ou menos 1 bi, e ela tinha os seguintes problemas, pessoal. Primeiro, nem todos os sócios figuravam no contrato social. E isso é um problema grande, grave e que persiste, né? Por quê? Alguns sócios acham que os outros deveriam figurar com uma participação menor, outros sócios acham que a participação deles era maior, o fundador da empresa já não está mais, então você não tem como saber o que estava na mente dele, que ele queria deixar de regra, e aí você tem um grande conflito para você entender, né, como é que você vai formalizar a entrada de todos os sócios e em que participação societária esses caras vão entrar, né? Porque tem uma resistência dos que estão no contrato social contra os que estão fora do contrato social, né? Então, esse é um problema, um conflito de sócios que pode travar o negócio, pode trazer uma briga significativa. Além disso, tem pessoas e sócios que estão no contrato social, não trabalham, mas recebem prolabore, né? É um outro problema. Porque isso no começo, pessoal, parece, deixa assim, é tudo ok, o cara contribuiu lá atrás, né? Ele fundou a empresa, ajudou. Só que isso, na medida que as novas gerações cheguem, novos acionistas entrem, isso vira um problema. Por quê? Porque se eu tenho uma empresa no patamar de 1 bi, e daqui 5 anos essa empresa está faturando 2 bi, graças aos novos que entraram, o que eles vão pensar? Puxa vida, eu estou carregando o cara lá de trás que está recebendo uma remuneração mensal, um salário muitas vezes parecido, um prolabore parecido com quem está tocando o negócio hoje, só que quem está tocando levou para um patamar muito maior do que o está lá. Então as caixinhas, organizar essas caixinhas é muito importante. Pessoal, o que é prolabore? É prolabore. O que é distribuição de lucro? É distribuição de lucro. O que é bônus, etc, etc, etc. E isso é saudável para o negócio. Às vezes é duro falar, mas é muito saudável para o negócio, né? E às vezes você precisa tirar um familiar, substituir por alguém no mercado, essas coisas acontecem. Empresa não é filantropia, né? Não é associação sem fins lucrativos, e nós precisamos pensar na perenidade do negócio. E além disso, a maioria das decisões dessa empresa é tomada de maneira informal. Não tem ata, não tem regra, não tem um conselho, não tem um organograma claro para todo mundo. Muitas vezes alguém, puta, ajuda aí. Cara, faz isso, né? O cara faz um monte de coisa, mas ele não sabe nem qual é o cargo dele oficial dentro do negócio. Está de boa fé, com o melhor dos espíritos, de coração aberto, para ajudar, né? Mas sem ter uma organização. O que nós fizemos? Puxa, primeira coisa é organizar a estrutura societária, né? Como é que eu posso organizar essas caixinhas todas? Né? A família hoje tem lá seus 4 sócios, mas daqui a pouco pode ter 6, 7, 9, como a gente falou. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi falar, bom, você tem 2, 3 unidades de negócio. Vale a pena colocar uma holding operacional aqui de sócia dos negócios? Puxa, vale. Tem vantagens para vocês? Tem um monte de vantagem para vocês. Você pode proteger a pessoa física dos sócios,
você pode criar um acordo de acionistas nessa holding, você pode criar outros negócios que tenham a ver com o seu, né? Boticário adquiriu um monte de empresa de tecnologia, varejo, distribuição, etc, etc. Pode estar debaixo desse guarda-chuva, você pode transformar ela numa USC, numa unidade de serviços compartilhados, como o Modé falou também que ele era responsável, e tantos outros benefícios. Puxa, mas talvez isso não seja suficiente, porque você tem lá 4 sócios e cada sócio tem seu núcleo familiar. E aí os núcleos podem ter problema, né? As pessoas podem separar, as pessoas podem divorciar, as pessoas podem faltar, as pessoas podem brigar, mas o que não pode acontecer é isso atingir o negócio. O negócio precisa seguir, né? E aí, quando você organiza cada núcleo familiar em holdings familiares, você começa a dar uma estrutura de governança melhor para o seu negócio, né? Mas não é só, preciso agregar regras. A gente criou os acordos de acionista, a gente criou com eles as regras de remuneração, né? Tem 2 irmãos trabalhando lá, não dá para ganhar a mesma remuneração. Um irmão é quase que o CEO do negócio, o outro é diretor comercial, são funções diferentes. Quanto que o mercado está pagando por um CEO de uma empresa desse porte para você, né? Ou para as pessoas? Quanto está pagando para um diretor comercial? Não importa que é irmão, tem que receber diferente, né? Tem que receber diferente, tem que ter regra de remuneração. Formalização da entrada dos sócios, né, em cada uma das holdings, né? Muita gente, pessoal, acha que casou em separação total, né? Está tranquilo em relação ao marido ou à esposa, mas não é isso, né? Se faltar, mesmo no regime de separação total, o marido e a esposa é herdeiro. Então, se você tiver uma holding familiar e eventualmente algum dos sócios faltar, o marido ou a esposa herdeiro pode entrar na holding familiar, a não ser que eu estabeleça regras diferentes e formatos diferentes para isso não acontecer. Então, isso para a gente precisa planejar, né? E criamos 2 comitês nessa empresa. Foi um comitê de auditoria, que eu acho sempre extremamente relevante, porque vai discutir questões financeiras, contábeis, fiscais, e um comitê de governança. Por quê? Para não deixar o negócio morrer. Porque eu posso criar toda a estrutura, posso redigir todos os instrumentos e entregar. E depois, né, a empresa não tem quem toque, não tem quem faça a coisa continuar. Então ela precisa seguir viva, para a gente não ter problema. Em termos de recheio do bolo, né, instrumentos, pessoal, a gente definiu algumas regrinhas lá. Então, a gente mostrou para eles o seguinte: gente, reunião de sócios, vamos fazer uma vez por ano? Vamos fazer 2 vezes por ano? Puxa, vamos? Legal. Então, nós vamos nos reunir, vamos estabelecer quais são as competências dos sócios, o que eles têm que discutir, e eles vão se reunir só nisso, né? Criamos, em paralelo, um conselho de família. Por quê? Porque tem um monte de gente da família que não trabalha na empresa, nem sabe o que está acontecendo. Mas se algum dos sócios faltar, os familiares ficam na mão. Eles não têm ideia do que o sócio tem, do que tem de patrimônio, do que ele construiu, o que criou, para onde a empresa vai, quantas empresas tem, quantos CNPJs. Então o conselho de família endereça um monte de coisa legal. E montamos uma reunião do conselho de família a cada 6 meses, nesse caso. E aí fomos organizando. Criamos um conselho consultivo, só com pessoas dentro da empresa, um regulamento do conselho consultivo, e aí fomos organizando as diretorias, e assim a coisa foi caminhando. Para tudo isso acontecer, pessoal, você precisa ter, como o Modé falou, como eu já citei, os quórums corretos, com as pessoas corretas, com as matérias corretas sendo discutidas aonde tem que ter. Então, tem as competências aqui do que é uma reunião de sócios. O que nós devemos discutir lá? Quantas vezes por ano a gente tem que fazer uma reunião de sócios que não pode se confundir com uma reunião de diretoria, né? Ou uma reunião operacional de vocês. Então, estabelecer isso é fundamental. Isso pode estar no contrato social, pode estar no estatuto social, pode estar num documento apartado, mas ela tem que estar construída de alguma maneira. Além disso, os conselhos, a mesma coisa. Estou lá no conselho consultivo do Vila Nova. Não é deliberativo? Não é. Nós discutimos um monte de coisa, temos um modelo como se fosse um conselho de administração? Temos, mas temos um regulamento. A gente tem quais são os assuntos que a gente tem que discutir lá. A gente tem a periodicidade. A gente faz 4 vezes por ano e avalia cada trimestre do negócio. Cada 3 meses, uma reunião de conselho. Cada 3 meses, uma reunião de conselho. Cada 3 meses, uma reunião de conselho.
E assim a gente vai construindo a dinâmica. Não tem nenhum problema começar com consultivo, pelo contrário, é até saudável, porque o conselho de administração custa. Né? Os 26 a 46 mil que eu falei para vocês, que é a média de remuneração do conselheiro que o IBGC traz, se vocês contratarem 3 conselheiros, nós estamos falando em 60, 70 mil por reunião. Então precisa ter cuidado. Né? O sapato, de novo, precisa ter tamanho do pé para a gente evoluir. Diretoria, mesma coisa. Tem que estar claro, o que faz cada um? Quem é diretor? Qual é o job description dessas pessoas? Qual é a remuneração? O que o diretor precisa prestar de informação? Né? Parece que é fora da realidade, gente, mas vocês veem a OpenAI, né, com Sam Altman, o cara sendo demitido porque não prestou informação fidedigna para o conselho. Quer dizer, nós estamos falando algo que aconteceu agora. Essa semana com empresa de um tamanho, de uma relevância enorme. Né? E aí, não posso terminar sem falar de governança familiar, né? E trazer aqui o nosso 3 círculos, vocês conhecem de cor e salteado. John Davis fez isso só em 1978, pessoal. Só isso. Então, imagina, de lá para cá os problemas permanecem os mesmos. Né? Permanecem os mesmos. Até o Zé, né, Zé? Você vai num curso do John Davis. Baita experiência, parabéns. É isso aí. O que traz aqui, né, gente? Família, propriedade e empresa. Então, quando as coisas estão separadas, puxa, maravilhoso, né? Ótimo. Quando eu sou só família, ou quando eu sou só acionista, ou só executivo, puxa, eu estou num universo. Quando as coisas começam a se juntar, eu começo a ter problema. Aí começam a vir os conflitos. Então, eu posso ter família, que também é acionista. Eu estava assistindo agora esse final de semana, estou assistindo, aliás, o case da sócia, da herdeira da L'Oréal. Sugiro que vocês assistam, que é muito legal a história dela. Vocês assistiram? Pô, bacana pra caramba, bacana pra caramba. Né? E o pai dela fundou a L'Oréal, uma bilionária, né, com todos os dilemas da vida pessoal dela e empresarial. Achei bem legal, acho que vale a pena vocês assistirem. Quando eu sou executivo e acionista, né, você vê o caso do Modé. Ele é executivo, mas não é acionista e também não é da família. Então ele está aqui, está numa posição mais fácil. Ele é só executivo. Pode ser demitido, mas ele é só executivo. E quando eu estou no meio do fogo cruzado, né, gente, que eu sou acionista, eu sou familiar e também sou executivo, o cuidado é triplicado, pessoal. O cuidado de a gente saber quando que a gente tem que colocar e vestir cada um dos chapéus para a gente exercer corretamente as nossas funções. Você vai exercer sua função de acionista, gente, na reunião de sócios, com as matérias que o acionista tem que discutir. Você vai discutir uma questão operacional, é numa reunião de diretoria e você vai vestir seu chapéu de executivo. Ah, você vai falar de problemas familiares? Você vai falar no conselho de família, você vai ter seu espaço, vai ter as matérias corretas, o dia, a data, a dinâmica, o fórum, etc, etc, etc. Você vai discutir suas preocupações com o patrimônio da família, com sucessão. Então, isso significa a gente rechear o bolo e organizar. E é um pouco do que tem aqui, né, de matérias do Conselho Familiar. Eu queria agradecer, eu acho que eu tenho, Pati, mais alguns minutos à disposição, não? Para responder perguntas e a gente poder bater um papo. Obrigada, Alessandro. A gente vai ter espaço, sim, para perguntas. Muito legal te ouvir. Eu acho que eu sempre aprendo muito contigo, mas também tenho um sentimento de puxada de orelha. E acredito que a maioria de nós, a gente fica ouvindo realmente como a governança deveria se aplicar nas nossas empresas. E tenho certeza que todos nós temos muito dever de casa a fazer ainda. E coisas aplicáveis, né? A gente não está falando nada muito mirabolante. São boas práticas que todos nós podemos e conseguiríamos aplicar. Eu vou abrir primeiro, então, para a pergunta do microfone, enquanto chegam as perguntas no WhatsApp. Vocês podem levantar a mão, nesse caso. Lá no fundo. Bom dia, Alessandro. Eu me chamo Samuel. Eu e minha esposa somos do Grupo Jorge Batista, distribuidor de alimentos no Piauí.
70 anos, então temos muitos desafios que você elencou aí, que está tratando outros clientes também. O meu ponto é um pouco de opinião, rapidamente, e duas perguntas em uma. Você começou narrando o caso da Americanas, que foi emblemático, super recente, e em 2008, a crise do subprime, também teve algo similar, na minha opinião, que foi uma opinião formal das agências de classificação de risco, que classificavam como super alto aqueles créditos e teve um efeito dominó nefasto, né? E no caso da Americanas, pareceres, cartas de conciliação, todas atestando conformidade contábil e etc. Então, na minha opinião, a gente tem uma quebra de confiança, né, desses agentes, desses stakeholders, em duas situações bem distintas, que a história, lá atrás, no caso do cenário do subprime, e agora recente das Americanas, não estão, até onde eu tenho conhecimento e queria lhe ouvir, sendo penalizadas por essa omissão, né? Houve aí uma falta do trabalho de alguém para, de fato, ocorrer o que ocorreu nessas magnitudes, né? Então, queria te ouvir um pouquinho sobre como que a gente pode trabalhar com gatilhos contratuais, e agora, por último, você mencionou o caso de conselheiros, né? O que é muito bom, mas o que acontece se um conselheiro diz para a empresa, né, tomar uma decisão estratégica relevante que se demonstra anos à frente completamente equivocada, e isso gera um prejuízo também de ordem, enfim, incalculável para todo esse ambiente que essa empresa construiu ao longo de décadas, como é o caso de tantas empresas aqui que compõem a ABAD, né? Então, é mais nesse sentido. Não sei se me fiz claro, mas queria muito te ouvir nesse sentido. Tá bom, legal. Não, claríssimo. Vou tentar resumir minha opinião, né? Primeiro a questão do subprime, depois Americanas. Quando eu estava na faculdade, gente, isso foi 1996, faz um tempinho, eu ouvi uma frase que falava o seguinte: o direito sobe de escada e a sociedade sobe de elevador. Então a sociedade evolui muito mais rápido do que o direito, né? E principalmente no Brasil, onde o nosso direito não é baseado em costumes, como nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que os cases vão mudando, a sociedade vai evoluindo e eles vão decidindo diferente conforme a realidade da vida. Não, a gente é baseado em lei. Se não tiver uma lei no Brasil, nós não somos ninguém, né? Então precisa ter lei e o Brasilzão vai legislando. Então eu te diria o seguinte, para tentar te responder essa primeira. Eu acho que a punição maior que poderia existir, que é a punição de mercado, eu acho que essa já veio, né? Então, acho que essa talvez seja a pior punição que possa acontecer numa velocidade rápida, né? Porque a Americanas aconteceu basicamente esse ano, quer dizer, o valor dela foi embora, acabou o capital, né? Os acionistas tiveram que botar dinheiro, arranhou a imagem dela, a marca foi lá para baixo e zero longevidade. Ela vai ser punida se demonstrar a fraude fiscal, né? Com certeza os responsáveis eles vão ser punidos. E aí as responsabilidades, para engatar o que você perguntou, porque tem tudo a ver, né, as duas coisas, as responsabilidades elas são diferentes, né? O Modé falou da Petrobras, não quero me alongar, mas imagina que todos nós somos acionistas da Petrobras. Cada um de nós investe R$100 mil na Petrobras. Aí uma plataforma de petróleo no meio do mar pega fogo. Qual que é a nossa responsabilidade como acionista da Petrobras, né, por ter uma das plataformas pego fogo? Provavelmente zero, nós vamos perder valor da nossa ação, os 100 mil que nós botamos lá, a ação vai cair, nós vamos perder dinheiro, ela não vai valer nada. Qual é a responsabilidade da diretoria? Total, né? Civil, ambiental, criminal, etc, etc, a depender das consequências que aconteceram. Porque a diretoria contratou todos para construírem e colocar aquela plataforma e teve algum problema nessa brincadeira. E para te responder a última pergunta, qual que é a responsabilidade do conselho, né, nessa questão? E aí, tem vários casos no Brasil que eu poderia citar, mas para resumir, tá? O conselho pode errar? Pode errar. Não tem problema
o conselho errar numa orientação. O que o conselho não pode é errar sem informação, é errar sem diligência. É isso que o conselho não pode fazer. Então, imagina uma empresa do nosso segmento que fala o seguinte: puxa, vamos montar um centro de distribuição agora, sei lá, na Bahia. Puxa, vamos. O conselho pediu todas as informações para os acionistas para saber se aquele centro de distribuição é a melhor decisão, quanto vai custar, qual é o CAPEX, retorno, piriri, pororó, quais são os riscos, etc, etc, etc. Ele recebeu todas as informações, ele foi diligente, ele pediu mais informação, ele pediu mais uma reunião. Então, se o conselho se cercou de todas as informações, foi diligente, os relatórios, documentos que ele recebeu estavam completos, isso, na grande maioria dos casos, eu diria que isenta o conselho de responsabilidade, né? E aí a responsabilidade passa para o CEO, para a diretoria, então é isso. Se o conselho não foi diligente e não pediu informação, não tem dúvida que ele vai ser responsabilizado. Então ele pode errar? Pode. Eu acho que o mercado vai para cá. Puxa, errei na minha orientação, né? Mas se foi baseado em tudo que ele tinha de informação naquele momento, ok. Perfeito, Alessandro, obrigada. Nós temos mais uma pergunta do Zé Roberto, da ADAC. Por que o gerenciamento de risco é tão negligenciado no Brasil? Tem a ver com a nossa cultura? Desculpa, Paty. Por que o gerenciamento de risco é tão negligenciado no Brasil? É por causa da nossa cultura? Eu acho que é, Zé. Eu acho que é cultural, né? A Tense está aqui, né? Cadê o nosso amigo da Tense? Italiana, né? A Itália é mestre em tratar de gerenciamento de risco, mapa de risco. Os principais softwares, né, são italianos nesse sentido, né? Então, eles têm cultura. Isso nasceu lá atrás, há 50, 60, 70 anos lá atrás, né? Nós não temos esse hábito, né? O brasileiro por si, ele é otimista, vai dar certo, fica tranquilo, né? E a gente não mapeia todos os riscos como a gente devia mapear, né? Quem aqui, estou desde 96 no segmento, gente. Assim, eu não vejo um plano de gerenciamento de riscos nas empresas do nosso segmento. Eu vejo discussão, puxa, o concorrente vai entrar. Agora nós vamos ter o Atacadão, mais o Açaí, mais o Cash and Care, mais o outro está entrando, e o fulano está entrando, e nós vamos gerenciando o risco na medida que a coisa acontece. Nós vamos junto com a maré. Às vezes a gente discute de uma maneira que é mais informal. Então, acho que o aspecto cultural, com certeza, é o principal. Mas na medida que você vai exercitando, Zé, e você monta seu conselhinho consultivo, você traz alguém de fora para, te alertar do que está acontecendo, né? Você vai entendendo que é importante você mapear para você ter um plano de como é que você mitiga o risco. E assim você vai, né? E assim você vai. Então, a gente vai, na maioria das vezes, né, por indução, mas depois que acontece alguma coisa, aí você para. Acho que está mudando, tá? Eu acho que está mudando. E vocês são as molas propulsoras dessa mudança, né, Paty? Perfeito. Tem uma pergunta também, Alessandro. Essas boas práticas de governança que a gente vem aprendendo, você acredita que qualquer empresa pode aplicar, ou num estágio muito inicial, numa empresa ainda muito pequena, isso pode acabar se tornando contraprodutivo e até burocrático demais? Boa pergunta, legal. Eu acho que vale para todas as empresas, gente, de todos os tamanhos, tá? Se você tiver 2 sócios, você precisa ter regra, né? Com os 2 sócios, né? Vou dar um exemplo bobo. O seu sócio pode montar um outro negócio fora do negócio que vocês estão? Puxa, não sei, porque não está definido, nós nunca falamos disso, né? Aí o seu sócio bonitão monta outro negócio e ele começa a dedicar tempo para o outro negócio. E começa a não ir trabalhar na mesma força, produtividade e eficiência que você vai. Aí começam os problemas. Aí você fala, caramba, eu estou me dedicando, me matando, o cara montou outra coisa. Então eu acho que vale, Paty, desde o começo, e aí entra a história do sapato para o pé, né? O cara precisa ter um conselho, um acordo de acionista? Talvez não. 2 sócios, você tem um contrato social bem feito, com o mínimo de regras de convivência, de relacionamento, que possam definir questões importantes para evitar conflitos. E na medida que a empresa vai evoluindo, obviamente que vai se exigindo dela, acho que regras maiores. Então, por exemplo, fazer uma reunião de sócios, né, como a gente viu, e ter uma ata pessoal escrita, formal, que seja transparente e aberta para quem tem que ser aberta, é uma boa medida de governança corporativa.
vocês podem fazer dentro de casa. A gente não faz, porque é corrido, porque deixa para lá, não tem quem faça. Discute aí, cada um anota na reunião que tem que fazer, e cada um sai para o seu lado, né, fazendo, e depois na reunião seguinte você cobra de maneira informal. Então, acho que sim, tem pequenas coisas que podem ser feitas que no longo prazo vão trazer grandes mudanças. Perfeito. Até uma dica, tem uma inteligência artificial que faz ata de reunião hoje, né? Então, tem essa facilidade. Flávio Ponciano, da Sky One, perguntou: fazer uma correlação entre LGPD e Compliance e Governança. Um está mais voltado para a pessoa física e o outro pessoa jurídica. Quais são os desafios e pontos de convergência entre elas? Legal. Bom, acho que tudo está dentro do pacote de compliance, né? Então, não tenha dúvida. Apesar do LGPD ter nascido com a preocupação, né, com o viés do B2C, como você mesmo falou, eu acho que ele pode sim ser aplicado nas relações B2B, nas relações entre os negócios, né? Outro dia, gente, vou contar meu case aqui da semana passada. Estava sendo contratado por um cliente para fazer um trabalho pontual. Aí o cara falou assim: Alessandro, vou te mandar o NDA, a gente já tem NDA sempre, com todo mundo, né? E ele falou assim: olha, dá uma olhadinha, vê se está tudo ok para a gente assinar o contrato de honorários. Falei, show de bola. Ele mandou e eu vi. O NDA tinha uma multa de 100 vezes o valor do contrato. Aí eu liguei para o nosso potencial cliente, falei para ele: olha, você acha isso bom? Aí ele falou: acho bom sim, porque se você vazar a informação minha, você vai pagar 100 vezes o valor do contrato. Eu falei, mas pensa por um outro lado. Pode ser que o prejuízo que eu te dê seja muito maior que 100 vezes o valor do contrato. Mas muito maior. Depende de onde eu vou vazar, para quem eu vou vazar, se eu vou dar para um concorrente, o que eu vou fazer. Então não é uma prática de mercado você estabelecer um valor de multa fixo num NDA, num acordo de confidencialidade. Mas, legal, ele achou que era uma boa medida, a gente queria botar o cliente para dentro, a gente aceitou e seguiu. Então, existe, de certa maneira, uma proteção de informações, já que a depender dos nichos, elas podem estar dentro, né? E o LGPD, boa parte disso é tecnologia, né, gente? Então, nós temos que ter dentro de casa já tecnologia, segurança, cibernética, etc., para a gente cuidar das informações da maneira correta, com os acessos, quem pode acessar, aonde está guardada, quais são todas as minhas defesas, etc., etc., etc. Então, eu vejo que, apesar da lei do LGPD ser o B2C, ela compõe, sim, governança, está dentro de compliance, e entre as relações B2B, nós temos que manter, sem dúvida. Perfeito. Temos também uma pergunta do Franco, da Chocosul Distribuidora, nosso diretor. Quais as melhores práticas para preparar os fundadores para se adequarem a uma realidade de governança em que a autonomia é limitada? Caramba, hein, Franco? Fácil essa, hein? Tá nosso especialista aqui, que acho que vai falar disso, né? Mas, bom, na prática, né, Franco, tem perfis e perfis de sócios, de fundadores, etc., etc., né? Eu, assim, conhecendo muitos fundadores das empresas atacadistas e distribuidoras, eu acho que ainda eles são muito centralizadores, no geral, sabe? Eu acho que são muito centralizadores, né? Ah, olha, vê isso aqui, tal, mas no final, a palavra final, a decisão, acaba sendo deles. Então, essa discussão de delegar poder, sabe? Delegar tarefa e delegar detalhe é moleza, né? Toca lá, faz para mim. Agora, delegar poder não é tão simples assim, porque diante do poder vem autonomia, vem independência, né? Vem a tomada de decisão da maneira que vocês acham. Então, meu sentimento, Franco, é que isso é um processo, sabe? E aí eu acho que o Modé acertou número, gênero e grau, né? Qualquer projeto, acho que de governança ou sucessão, ambos precisam estar dispostos a fazer a coisa acontecer, né? Como toda consultoria, se o líder, se o sócio da empresa não quer aquele projeto, ele não vai dar certo. Não adianta você contratar, ele não vai para frente, né? Então, acho que ambos têm que estar quebrando paradigmas. Da nossa parte, de quem está vindo, tem que reconhecer o valor de quem quebrou a pedra lá atrás, né? Porque quando o negócio começou há 30, 40 anos atrás, puxa, os fundadores quebraram muita pedra, né? Quebraram muita pedra. Então, eu acho que a preparação é dos dois, né? E aí, talvez uma alternativa que se tenha, Franco, para ir quebrando essas resistências e ganhando autonomia, seja trabalhar por projetos,
sabe? Colocando projetos. Eu vejo que isso dá muito certo. Né? Olha, pô, vou cuidar disso aqui, um projeto começo, meio e fim. Deixa comigo, eu vou fazer e aqui eu vou decidir, vou te trazer uma solução. E isso vai quebrando as resistências, ganhando confiança e a coisa vai acontecendo. Porque a gente fala assim, não, a área comercial é minha, né? Ou compras é meu, ou logística deixa que eu cuido. E aí, às vezes, essa autonomia não vem, também por um ímpeto, né, da parte de quem está chegando. Então, acho que uma saída por projetos eu vejo que funciona legal. Mas é uma pergunta difícil. Eu não sei se eu consegui te responder, mas eu acho que ambos têm que estar trabalhados e de coração aberto para poder tocar um projeto desse. Obrigada, Alessandro. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, mas a gente vai encaminhar todas elas para os palestrantes, tá? Então, por isso é importante colocar o nome e a empresa, para que eles possam entrar em contato e responder posteriormente. Alessandro, muito obrigada pela palestra, pelo papo, pelos insights e puxões de orelha de sempre. Obrigado. Obrigado.